pessoal! Sejam bem-vindos ao Instituto de Desenho Instrucional para o segundo episódio da nossa série Conversando com Fornecedores. O nosso bate-papo de hoje é com a Afero. Com certeza, você que atua no mercado aí de soluções educacionais, seja e-learning, seja blended, com certeza já ouviu falar desse fornecedor que desenha experiências de aprendizagem sensacionais, que são eficazes, inovadoras, eficientes. Então, a gente convidou as meninas para virem bater um papo conosco, para contar um pouquinho o que faz a Afero, mas principalmente do papel do designer instrucional dentro da Afero, que eles vão chamar de designer de aprendizagem, mas que somos nós, designers instrucionais. Então, eu quero agradecer o bate-papo com a Djanane, com a Cláudia, com a Bianca, que vem compartilhar conosco, e nós já começamos aí com uma pergunta. Quem é a Afero e quem são vocês na Afero, meninas? Boa tarde, gente. Boa noite, bom dia, dependendo do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Eu sou a Djanane, sou head de parcerias estratégicas aqui na Aferolab. A Aferolab é uma consultoria de aprendizagem corporativa, né, que atende a muitas empresas aqui no Brasil, algumas com atuação lá fora. Então, a gente tem diversos perfis que trabalham com a gente para conseguir garantir isso que a Silvia trouxe, né, de que é construir soluções incríveis, memoráveis para os nossos clientes. E é um prazer estar aqui hoje com vocês para compartilhar um pouquinho sobre o nosso trabalho. E eu vou deixar a palavra para as meninas agora. Eu sou a Cláudia, eu sou gerente de aprendizagem na Aferolab. Tenho contato direto, então, com esses designers de aprendizagem, né, com essas pessoas aí envolvidas dentro desse mundo de aprendizagem que pensam essas soluções inovadoras, diferenciadas. E também atuo diretamente com a Bianca. A Bianca está na minha equipe e ela vai se apresentar um pouquinho agora também. Isso, eu sou a Bianca Teles. Também é um prazer estar aqui agora com vocês. Fui designer instrucional por muito tempo, agora designer de aprendizagem aqui na Aferolab. Hoje atuo como consultora, dando suporte a todos os designers, desde júnior, estagiário, júnior, pleno, sênior, que a gente chama de especialista. Então, quero poder contribuir muito aqui com a vinda de vocês para cá também. Bacana. Bom, pessoal, know-how é o sobrenome das meninas, né? Então, uma pergunta que é importante, né? Designer instrucional, designer de aprendizagem, quem que é essa persona dentro da Afero, né? Quem que é esse profissional designer de aprendizagem aí hoje, meninas? Eu posso falar. A gente costuma dizer na Aferolab que o DA, né, esse designer de aprendizagem, é quem dá vida ao processo de aprendizagem. Então, a gente estava até conversando, eu e a Bianca trouxe a frase até que o DA é o coração e o cérebro de uma entrega. Então, quando a gente pensa na verdade, quando nós somos envolvidos dentro de um processo de aprendizagem de um cliente, a gente pensa toda essa estrutura, e o designer de aprendizagem, ele passa por todo esse processo. Então, se a gente for pensar, assim, para resumir, o DA, ele cria experiências de aprendizagem. Então, nós não desenvolvemos treinamentos, nós desenvolvemos experiências de aprendizagem. E aí, nesse processo de desenvolvimento de experiências, o DA, ele tem um escopo de atuação. Então, ele faz uma série de coisas. Então, a primeira coisa é ele pensar numa melhor jornada, num melhor formato e numa melhor metodologia para atender uma necessidade, um gap de performance, um problema, uma necessidade do negócio. E a outra é que o DA, ele precisa colocar esse aluno no centro da experiência. Então, a gente precisa identificar os elementos, todos os elementos desse profissional, que ele precisa melhorar para que a sua performance seja aumentada. E aí, o que ele faz, então? Qual que é o dia a dia desse profissional?
Esse profissional, ele vai alinhar junto com o cliente os objetivos de negócio e aprendizagem, então, para criar essas soluções e essas experiências de aprendizagem que sejam relevantes e aderentes para esse público-alvo. Ele vai entender, então, de forma aprofundada esse público, quais são as suas necessidades, as suas dificuldades, o seu contexto. Ele vai produzir, então, essas experiências engajadoras em diferentes formatos. Então, a gente sempre tem um lema na Fero, que a aprendizagem, ela precisa ser divertida, ela tem que ser legal, ela tem que fazer sentido e ela tem que facilitar a prática desse profissional, né, lá na ponta. Quando ele pensa nessa experiência, a gente tem uma série de formatos e de entregáveis que nós chamamos. Então, para cada formato pensado, por exemplo, um vídeo, um podcast, um curso online, um infográfico, ele precisa desenvolver os storyboards, tendo como premissa esses objetivos de aprendizagem, essa experiência do usuário que foi mapeada. Ele também realiza, quando ele desenvolve esses storyboards, esses roteiros, ele realiza reuniões de alinhamento, tanto interna quanto com o cliente, e apresenta uma solução final embasado numa defesa de uma aprendizagem engajadora e efetiva. Aí tem um ponto bem importante quando a gente fala do designer de aprendizagem, que é que o designer, ele não precisa ser especialista em determinados conteúdos. Então, não é que a gente está lidando com um conteúdo, um cliente, por exemplo, da área de varejo, né? Que esse especialista, esse DA, esse designer de aprendizagem, ele precisa ser especialista em um conteúdo de varejo. Não necessariamente. Ele precisa, sim, identificar muito bem esses objetivos de aprendizagem de negócio, se aprofundar nesse público-alvo, entender esse conteúdo e estruturar esse conteúdo de forma que traga uma aprendizagem e que faça diferença na ponta dele, que melhore a performance dele. Não sei se as meninas têm alguma coisa para acrescentar, se quer falar também alguma coisa. Só complementando um pouquinho, né, do perfil que a gente tem aqui, que obviamente que é bem aderente ao DA, assim como todos os outros perfis que a gente trabalha, né? A gente tem muito a aprendizagem contínua, né, na veia, o lifelong learning que está tão falado hoje em dia. A gente já tem isso no nosso DNA desde que a gente nasceu como empresas, né? Empresas que aos poucos elas foram se juntando e tornaram hoje o que a Ferolab é. Então, a gente tem muito esse mindset, tanto de ficar continuamente aprendendo coisas novas, né? Buscando, compartilhando uns com os outros, sabe? Então, isso ajuda muito no trabalho aqui. A gente também é muito colaborativo. Então, esse DA tem todo esse papel importantíssimo que a Cláudia trouxe, mas ele está sempre ali com o apoio de todos, né? Todos são muito colaborativos aqui dentro também. Então, a gente está sempre aprendendo sempre. Eu sempre falo, né? Muitas cabeças pensam melhor do que uma sozinha, né? Então, essa cultura de compartilhamento, soluções co-criadas, com certeza geram experiências de aprendizagem que são mais atrativas, né? E aí, a Cláudia falou com a gente coisas muito importantes, né? Design centrado no usuário, que caminha aí para ter o aluno como foco, porque ele é a razão de ser de todo o esforço que um designer instrucional, um designer de aprendizagem, seja na Fero ou seja em outro contexto, está ali dedicado, né? E essa questão é uma coisa muito curiosa, as pessoas sempre acham que o designer instrucional é o especialista em alguma coisa. Ele é o especialista em gestão do tempo, ele é o especialista em engenharia civil. Não, o designer instrucional, ele é um coringa, né? Ele é especialista em design instrucional, em experiência de aprendizagem, em ferramentas, né? Em várias metodologias, mas sempre com foco nesse processo de aprendizagem, né? Na criação do contexto de aprendizagem. Então, isso é uma coisa bem importante de ser desfeita, nesse mito que o designer instrucional ele desenha só para um tipo de conteúdo, é mentira, ele desenha para um leque de conteúdos diferentes, né? E aí, meninas, pensando hoje nas experiências de aprendizagem, né? Quais são as experiências mais desenvolvidas aí pelos designers de aprendizagem na Afero, né? Vou me candidatar para atuar como DA na Fero. Quais são aquelas experiências de aprendizagem que com certeza eu vou
me dedicar à construção, aquelas que são coringa aí para a Fero. Posso seguir? Sim, vamos lá. Então, eu estou muito, muito no dia a dia, né? Então, acho que, até falando um pouquinho do que você falou, eu já atendi banco, metalúrgica, telefonia celular, enfim, empresas variadas. Então, só para ratificar isso que vocês disseram. Aqui na Ferolab o universo é muito variado, né? A gente contempla soluções digitais, né? E síncronas, assíncronas. A gente trabalha com curso online, a gente também trabalha com presencial, né? Nesse momento agora, a gente não está atuando tanto, né, por conta da situação que a gente está vivendo, mas a gente atua com podcast, com Learning Map, que é um formato muito interessante que dá para abranger conteúdos diversos e, às vezes, até maiores. A gente trabalha com landing pages, one pages, infográficos, vídeos, e vídeos, assim, eu estou falando de diferentes formatos. Seja uma animação, seja a gravação com uma pessoa falando, um ator, algum especialista de alguma área para falar sobre algum tema, a diretoria de alguma empresa para dar algum recado específico. A gente tem atuado bastante com formato de webinar também, né, já que a gente saiu um pouco da sala de aula física e a gente está agora com uma sala de aulas virtuais, digitais. E a parte de gamificação, que é minha paixão, na verdade, né, a gente atua criando jogos para atender necessidades específicas, tanto presenciais, e agora nosso desafio é criar jogos no formato digital e virtual. Tem dado muito certo, é muito divertido, né? Porque a gente envolve profissionais de várias áreas da empresa para pensar junto e atender alguma necessidade que a empresa tenha. Sempre pensando no objetivo, na necessidade. Quando a gente fala de atividades presenciais, né? A gente trabalha com atividades vivenciais, criação de dinâmicas, adaptação de dinâmicas que a empresa, de repente, atua de uma forma específica para a gente trazer para a realidade daquele momento, a criação de planos de aula, a contratação de consultores especializados no tema, enfim, ações de inovação o tempo inteiro, né? Sempre olhando para a necessidade daquele cliente. E, às vezes, até a gente recebe uma demanda, né, específica que não está ali no nosso cardápio, e a gente passa a conhecer e a gente passa a incluir aquilo ali. E para falar um pouquinho também do que a Cláudia falou antes, a gestão do conhecimento que a gente tem aqui dentro é muito importante. O foco é o tempo todo nela para que a gente possa sempre agregar de um cliente para o outro, né? Existem temas que às vezes são muito recorrentes, e a gente adapta, né? Tem um conhecimento ali, a gente estuda um pouquinho mais para o outro e vai ganhando conhecimento. Quase a gente vira quase que uma especialista naquele tema, mas lembrando que a ideia é que não sejamos. Ô, Bianca, tu falou de gestão do conhecimento, né? Esse assunto, né, esse tema de gestão do conhecimento é tarefa de casa obrigatória e indispensável nesse cenário de economia do conhecimento, né? Que o conhecimento impacta o resultado do negócio em si, né? E se eu estou falando de resultado de negócio, de economia do conhecimento, de áreas que investem aí em processos de capacitação, de desenvolvimento, pensando ali o designer instrucional, né, no seu exercício de fazer o levantamento das necessidades do cliente, identificar as lacunas ali de habilidades que precisam ser preenchidas, qual que é ali acho que o pulo do gato para que as soluções de aprendizagem elas sejam muito efetivas para o público e que efetivamente também gere resultados para os negócios dos clientes, né? Eu sempre falo que as áreas de treinamento são áreas de negócios, né? E precisam ter resultados positivos. Então, para ser um bem bolado da experiência de aprendizagem efetiva para o aluno e também que gere resultados positivos para o negócio, quais são as estratégias, assim, as soluções que são mais assertivas e que a Fero desenvolve? Quer que eu falo, Bia? Tá bom, vou falar, qualquer coisa Eu você te complementa. Tá bom. Sempre quando a gente pensa, né? Quando a gente pensa em qualquer solução de aprendizagem, a gente tem que pensar nesses dois
públicos, né, que é o público mesmo que vai receber, é o público que vai ser impactado por essa ação de aprendizagem, mas a gente nunca pode esquecer do nosso cliente, porque não adianta os profissionais serem desenvolvidos em alguma necessidade se isso não gerar nenhum resultado para o negócio. E aí nós temos alguns elementos que são levados assim em consideração sempre que nós desenvolvemos qualquer experiência de aprendizagem. Então, esse conteúdo, esse objeto, essa jornada, ele precisa contemplar estruturas, materiais, conteúdos que sejam memoráveis. Então, a gente sabe que uma experiência de aprendizagem, para que ela seja muito interessante, que seja relevante para aquele público, ela precisa ser memorável. E o que é uma experiência memorável, né? É aquela experiência que você vai levar e vai lembrar por toda a sua vida. Então, é uma experiência que te marca. Por que a gente não fala, eu já trouxe isso na outra resposta, por que a gente não fala hoje em treinamento mais? E a gente traz experiências de aprendizagem. Porque as experiências, elas propiciam ações memoráveis. Então, algo que vai ficar marcado na nossa memória. E quando algo é memorável, é diferenciado, a gente consegue lembrar daquelas informações, ter aquelas informações muito mais fáceis no nosso repertório do que se for uma experiência que não seja memorável. Então, a primeira coisa é que ela seja memorável. A segunda é que ela seja relevante, que está muito relacionada com a memorável, né? Mas ela precisa ter significado, então ela precisa ser relevante para a minha vida. Aquela solução, aquela necessidade de aprendizagem precisa estar muito conectado com o meu dia a dia, e aquilo precisa fazer sentido. Então, para que eu preciso aprender aquilo? Porque aquilo vai me melhorar em tais e tais aspectos da minha vida profissional. Vai Ou vai resolver algum resolver problema, um né, Cláudia? problema. Ou uma dor que ele está precisando resolver, um conhecimento que ele precisa Exatamente. adquirir naquele momento, porque ou ele teve um passo novo de carreira, ou ele vai conduzir um projeto diferente. Então, a performance, o que ele quer alcançar com aquilo, ele precisa alcançar também, né, Cláudia? Acho que você ia falar isso, eu não te Também. interrompi, Era. desculpa. Não, imagina, pode falar, gente. A gente está aqui realmente batendo um papo, conversando. O que vocês quiserem complementar, já pode complementando. Ela precisa ser escalável. Quando a gente pensa numa solução de aprendizagem escalável, imagina que, principalmente as digitais hoje, ainda mais com a pandemia, eu acho que isso cresceu muito, né? Imagina uma empresa que tem uma distribuição no Brasil todo, ou tem escritórios em até outros lugares do mundo. Quando a gente faz uma solução que consegue abranger de forma escalável um grupo grande de pessoas, e a gente consegue fazer com que aquelas pessoas falem com a mesma voz, estejam com as ações padronizadas ou que tenham o mesmo conhecimento e que esse conhecimento pode ser compartilhado, olha como que se torna rica essa aprendizagem. Então, eu Com tenho certeza. pessoas lá no Nordeste e pessoas em qualquer lugar do mundo onde eu possa trocar e onde eu possa ampliar o meu conhecimento e minha aprendizagem. Então, a aprendizagem escalável, ela também é muito interessante, principalmente para os objetivos de negócio, né? Para atender os objetivos de negócio, mas para as pessoas também, porque ela pode trocar com pessoas de diferentes lugares, espalhados em qualquer canto do mundo. Então, a aprendizagem ela pode proporcionar isto. Outra coisa que também é muito importante para que a gente atinja, então, essa efetividade, é que as ações precisam ser práticas. Então, é claro que tem a parte de conteúdo, a parte conceitual, mas ela é a base. O que vai fazer realmente a diferença é a prática. Por isso que a Ferolab, ela utiliza muito o conceito da metodologia do 70-20-10. O que é essa metodologia? Os 70 são as ações práticas, é onde a pessoa vai aprender ali no dia a dia, colocando a mão a mão na massa. O 20 são as trocas, são os feedbacks, é o contato com outras pessoas, é a aprendizagem informal. E o 10 é a aprendizagem formal, é o que ela vai aprender nos cursos, é o que ela vai aprender na sala de aula. Então, olha como a relevância e a importância das ações práticas, é onde ela vai realmente tangibilizar o aprendizado que ela teve. E é isso que a gente acredita, são esses elementos que a gente acredita que vai fazer a diferença, tanto para o público quanto para o negócio. Se as meninas quiserem complementar com mais algum ponto.
meninas? Foi perfeito. Diga. Eu acrescentaria só um ponto, que é, de alguma forma, né, os nossos materiais também são, às vezes, mensuráveis, para que o cliente possa identificar se fez diferença, né, o treinamento em si, para que o resultado gere negócio, o negócio gere resultado para ele. Então, também tem esse ponto. Do lastro, né? Da Nossa, avaliação, muito bem. né? Muito bem lembrado. Então, os Muito bem KPIs lembrado. das métricas, né? Hoje, se a gente não mede, a gente não tem por onde melhorar, né, meninas? Então, toda essa experiência memorável, relevante, escalável, prática, que pode ser medida, que já é construído aí com os pilares para fazer aí as avaliações, associados aí às metodologias ativas, né? As metodologias aí que vocês compartilharam, 70-20-10, Peer Instructional, que é a aprendizagem ali com o par no próprio ambiente de trabalho, torna um processo de aprendizagem mais assertivo, né? Nós temos um vídeo aqui no meu canal muito bacana contando, né, como é que o cérebro do aluno aprende. E o cérebro do aluno aprende quando ele vivencia a experiência ali da maneira super real, né? Então, atividades práticas, exemplos práticos aplicados à sua rotina de trabalho, é responsável pela maior parte aí do processo de aprendizagem, né? Então, o designer instrucional, ele é um profissional multicompetência, né? Ele, além de multidisciplinar, ele também é transdisciplinar. E aí, olhando hoje, né, para o perfil do designer de aprendizagem, que é aí valorizado pela FERO, quais são aí os KPIs, as skills, né, as competências que vão chamar a atenção da FERO que compõem esse perfil do designer de aprendizagem de vocês? Quer falar, Bia? Pode falar. Beleza. Então, vou falar dos meus pares, né? Quem a gente está buscando, quem a gente está querendo encontrar, e o que é esperado também. Primeiro que tem a senso de dono, né? Todo projeto em que o DI, DA, né, é envolvido, ele precisa ter realmente uma responsabilidade, um olhar sempre de dono com aquilo que ele está tratando, que ele seja muito curioso, eficaz, que ele busque, né, de forma, não seja uma pessoa passiva que fica aguardando, ele vai ter que buscar, ele vai buscar, na verdade ele vai ser fomentado aqui na Ferolab a buscar sempre. A DJ tem um papel importantíssimo nisso, inclusive. Criatividade, né? Criatividade, assim, escorre pelos nossos dedos o tempo inteiro. A colaboração, como a DJ falou, acho que é o sobrenome da Ferolab, é o tempo inteiro. Nós estamos Rio, São Paulo, Minas, mas somos um só. Então, isso existe entre todas as áreas, todas as pessoas, que tenha consistência, né? Que sejam textos consistentes, ideias interessantes, e que sempre tenham um olhar com base no objetivo daquele treinamento, que saiba fazer a sua gestão do tempo e dos recursos que tem, né? A gente tem várias ferramentas de trabalho e assim, agora, inclusive, nesse formato de trabalho que a gente está vivendo agora, a gestão do tempo é algo fundamental, né? Porque a nossa vida pessoal se confunde, os filhos, os cachorros, ou, enfim, as tarefas domésticas, e assim, esse profissional precisa saber fazer isso muito bem. Ter uma visão sistêmica, né, que tem um pouquinho a ver com o senso de dono, então a visão do projeto como um todo. É claro que existem os outros atores ali naquele projeto, existe um gerente de projeto, existe um designer de gráfico, mas ter uma visão sistêmica do todo é muito importante para que ele saiba por onde e quando ele precisa estar olhando. Resolução de problemas, então, problemas não são problemas, né? Mas situações vão acontecer o tempo inteiro, e quanto mais ele tiver esse senso de dono, essa visão sistêmica, ele vai, né? A gente espera que ele tenha ideias criativas para solucionar os probleminhas que vão acontecendo ali no dia a dia, e proatividade, porque é necessário, é importante que ele busque, que ele tenha livre acesso a todas as pessoas ali que fazem parte do projeto, para que ele dê ideias, enfim, eu acho que uma coisa acaba encadeando na outra. Bacana.
Não Eu sei se a vejo. Didi e a Cláudia tem algum outro ponto para trazer. Vou Mas assim, complementar, pode terminar, Bi, depois eu não, falo. não, pode falar, é isso. E eu sou falante, né, gente? Assim, hoje é o dia das meninas aqui, seu, Né? Silvinho. Eu vim aqui invadir a reunião de vocês, mas eu gosto de compartilhar algumas coisas que são assim, esse buscar da Bi, né, que ela falou, tem muito a ver com essa habilidade que está tão falada que é a de curadoria hoje em dia, né? Todo mundo está Sim. usando isso, mas fazer uma boa curadoria para você trazer esses objetos consistentes, como a Bianca falou, né? E curadorias, referências que não são as mais óbvias, né? Sempre. Então, você buscar realmente fontes confiáveis, renomadas, mas também novas, né? Diferentes das habituais. E o desafio que o DA, né? O DI, DA tem aqui dentro, ele, se a gente for falar do flow do Mihaly, sabe? Aquele conceito de você... nos dois sentidos do flow, o sentido de você, às vezes, se oferecer para fazer um trabalho que está um pouquinho acima da sua habilidade, porque aquilo ali é um estímulo para você se desenvolver e é uma forma de você se desenvolver, então você está usando esse desenvolvimento ao mesmo tempo, mas também no sentido de entrar no flow, que é eu entrar... quando a gente está trabalhando aqui, a gente entra no flow muito fácil, que assim, a gente começa a fazer uma coisa, aquilo empolga tanto a gente que a gente não vê a hora, sabe? Quando você vê, o negócio já passou, né? Você já está outras horas ali, você às vezes está ali ainda empolgada com aquilo. Então, o flow tem esse duplo sentido, que na verdade é um sentido só, mas a gente às vezes fala desses dois lados dele, mas que tem muito a ver com essa habilidade também do DA aqui dentro. Bacana. Eu sempre vejo, né, as pessoas falando de criatividade, né, de resolução de problemas, tomada de decisões, isso tudo envolve know-how técnico, né, envolve esse perfil curioso, ativo, de autodesenvolvimento. Então, eu sempre tenho comigo que as inquietações movem o mundo, né, então, uma competência que eu acho importantíssima para os DIs e para os DAs é essa inquietação, que é o que vai impulsionar eles para frente, estarem sempre se reinventando e tornando profissionais cada vez mais robustos, estratégicos e indispensáveis, né? E aí, meninas, para a gente encerrar nosso bate-papo, eu tenho uma pergunta que eu tenho certeza que é a pergunta que todo mundo está se fazendo depois de entenderem um pouco como é que é o fluxo de trabalho, todo o papo colaborativo, né, e de desenvolver soluções que são memoráveis. Todo mundo quer ter essa experiência, né, essa vivência enquanto designer instrucional. Então, né, se essas pessoas que estão acompanhando esse vídeo, né, os nossos alunos, os nossos outros parceiros, que de repente tiverem interesse em fazer parte dessa super equipe da Ferolab, né, eu queria que vocês contassem para a gente um pouquinho de como é que elas podem proceder, como é que são os processos, enfim, né? Porque aí as pessoas ficam orientadas e com certeza vão saber por onde começar uma tentativa de fazer parte da equipe de vocês. Tem duas formas, né, das pessoas poderem estar com a gente, né? Uma, a forma tradicional das vagas que são abertas pela Ferolab, e é só acompanhar as nossas redes sociais, que a gente está sempre publicando tanto conteúdos, né, lá no nosso blog, no nosso site, enfim, mas também as vagas. Então, todas as redes sociais, quase as principais vão encontrar, né, no LinkedIn, no Instagram, no Facebook, enfim. E também tem uma outra forma, que é o seguinte, a gente, como eu falei lá no início, eu sou responsável pela rede de parceiros aqui. A gente vai colocar depois nos comentários um link para quem tiver interesse, colocar os dados lá que a gente vai mandar depois, na sequência, algo mais detalhado, para a gente começar a se conhecer melhor. Mas ali nesse link inicial vai ter já os dados iniciais das pessoas e a gente vai entrar em contato na sequência. Então, e entrar como um parceiro à Ferolab, que é nesse caso, né, fazendo aí trabalhos que a gente chama de freela, né, é uma ótima forma também da gente trabalhar junto, se conhecer melhor, e obviamente essas são as pessoas que quando abrem vagas estarão ali, né, em primeiro lugar na nossa lembrança. Então, é uma ótima forma também. Essas duas formas são muito boas, mas assim, uma viabiliza muito a outra, obviamente, né? Abre caminhos, né? Abre caminhos, com certeza. Acho que é isso, meninas. Olha só, pessoal, eu vou deixar nos comentários as redes sociais da Fero para vocês poderem
acompanhá-los e também acessarem os conteúdos que eles compartilham, as redes sociais do Instituto também, e deixar o link, né, para quem quiser já ativamente lá se cadastrar, para ter o contato aí da Ferolab e, de repente, se tornar um parceiro, um freelancer para os projetos sensacionais que eles desenvolvem, tá bom? E aí, eu quero agradecer vocês, né? Primeiro agradecer a Fero, e pessoalmente agradecer a Cláudia, a Bianca, a Gianani por ter dedicado esse tempo para vir conversar conosco. Foi um prazer, com certeza vai agregar informações que são muito ricas para todo mundo que quer entender do papel do designer e também do designer de aprendizagem na Ferolab. Então, meninas, muitíssimo obrigada e já nos falamos em outras oportunidades, tá bom? Eu agradeço muito, Silvia, foi um papo delicioso. Obrigada, Gianani. Obrigada, Também. Cláudia. Obrigada. Bianca, Agradeço. tudo de bom? Beijo. Pessoal, fiquem ligadinhos aí. Já nós vamos publicar o nosso próximo bate-papo. Enquanto isso, se inscreva aí nas nossas redes sociais, nas redes da Fero também. E é sempre um prazer compartilhar com vocês.